Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos ver como podemos exibir dentro do painel do Zoho Analytics informações de geolocalização. Então, um mapa com a cidade, com o estado, com o país e assim por diante. Primeiro eu vou aqui na nossa parte de receita, né? Eu fiz o seguinte, o número de lojas por cidade e também depois eu vou fazer o número de lojas por país. Beleza. Aí aqui dentro do Zoho, nós vamos clicar, né? Vamos voltar aqui para o nosso painel, clicar em dados, receita. Vamos clicar em... Vocês podem ver que eles já estão aqui, esses dados. Mas, caso você não tenha importado ainda, vamos clicar em buscar novamente para importação. Buscar os dados agora. Prontinho. E logo ele vai importar. Caso essas colunas não estejam com esse globo e sim com esse T, o que aconteceu? O Zoho identificou que era texto plano, texto sem formatação. E ele vai importar a sua cidade e a sua coluna de país como formato de texto. Para poder alterar isso, a gente vem aqui, aperta com o botão direito, alterar o tipo de dados, clica aqui. Se tiver em texto sem formatação, você vem aqui em geolocalização, cidade e dá um OK. A mesma coisa para os países, né? Botão direito, alterar o tipo de dados, geolocalização, país e dá um OK. Beleza. Feito isso, o número de lojas aqui vai ser um número mesmo, então provavelmente ele já vai identificar como número, né? Esse ícone de hashtag. Nós vamos aqui em criar, visualização de mapa, prontinho. Se ele não estiver aparecendo aqui, né, os países e as cidades, você clica para poder dar uma atualizada que logo ele aparece. A gente vai colocar no eixo X a cidade. E por que no eixo X? Sempre o Y é em relação ao X. No nosso caso, número de lojas nas cidades, por exemplo. Vendas nas cidades. É basicamente isso. Vamos aqui. Primeiro vamos só exibir essa parte, né, das cidades. Ele conseguiu importar todas sem mostrar nenhum erro aqui. Então ele já identificou que aqui é Barretos, aqui é Campinas, São Paulo, né, Resende e Rio de Janeiro. Beleza. Caso aconteça alguma notificação aqui, basta você clicar aqui. No lugar do país, você clica forneça localização e digite Brasil, ou o país que você estiver manuseando, né? Se você estiver pegando cidades do Canadá, por exemplo, escreva aqui Canadá. E aí você já clica em salvar, porque ele já vai sanar algumas das notificações aqui. No nosso caso aqui, tem essas duas cidades. E essas cidades aqui, caso esteja alguma sem a latitude e a longitude, então, por exemplo, desse jeito, e sem esse pontinho, basta você clicar aqui em escolher localização, digitar o nome da cidade, e aí ele já vai aparecer aqui uma lista de seleções, né? Provavelmente a cidade, vírgula e o país. Clique nela e dê um aplicar. Ele vai inserir as latitudes e longitudes. Clique em salvar. E pronto, ele vai resolver esse problema no mapa. Vamos só clicar aqui em configurações, mapas, colocar a cor escura e aqui colocar em verde e alterar esse tipo de marcador, né? Esse aqui é muito utilizado no Google, né? Por exemplo, vamos utilizar esse aqui de pininho mesmo. Beleza. Feito isso, o que a gente vai fazer também? Vamos aqui nas configurações do mapa e mostrar o valor do eixo Y no mapa. Clicando em OK, aplicar. Ele mostrou 1. Por que ele mostrou 1? Aqui a gente colocou como fonte de dados somente a cidade. Não colocamos em nenhum outro lugar, como texto nem eixo Y. O que vai acontecer? Ela vai contar. Vai contar quantas Campinas, quantas cidades de São Paulo, quantas Resende, por exemplo, existem aqui. Como só temos uma, né, um número em cada uma cidade, né, em cada linha, foi isso que aconteceu. Ele só identificou uma cidade de Resende, um Rio de Janeiro e assim por diante. Nós vamos fazer o que então? Na cidade, vamos colocar texto, podemos fazer assim, onde o texto, né, acaba virando o nome aqui da cidade. Também dá para a gente colocar aqui no eixo Y. Porque o que a gente colocou ali? Que ele vai exibir o valor do eixo Y, certo? Ou seja, se o eixo Y vai ser a cidade, ele vai exibir o valor de cada cidade. Perfeito, vamos clicar em salvar. Como
mapa cidades. Vamos dar um OK. Além disso, a gente pode colocar também o que? Número de lojas. Como eu quero fazer o seguinte, eu só quero colocar o mouse em cima e que apareça aqui. Vamos clicar em número de lojas, arrastar para a caixa de dica de ferramentas. Clicando para gerar. Você colocando o mouse por cima, ele mostra número de lojas 5 de Campinas. O que ele está fazendo? Pegando quais informações estão paralelas na coluna número de lojas. Campinas aqui 5, São Paulo 15. Vamos ver se deu certo. São Paulo aqui, número de lojas 15. Legal. Uma outra coisa que a gente também pode fazer aqui é mudar a visualização de mapa. No caso, a gente está usando o mapa aqui de dispersão. Vamos colocar de bolha. Beleza. O que faz o mapa de bolha? Ele aumenta o número desse círculo quanto maior é o valor que você busca a comparação. Então vamos colocar aqui número de lojas no tamanho. Clicar para poder refazer o gráfico. Beleza. A gente já consegue identificar a diferença que está aqui do Rio de Janeiro, né, 20 lojas, com a de Barretos, onde tem apenas uma loja. Né? Quanto maior for aquele valor, no nosso caso aqui número de lojas, maior vai ficar a bolha. Vamos clicar em salvar. Prontinho. Agora, vou voltar para a parte de receita, criar, visualização de mapa também. E agora os países. Vamos clicar no países, né? Selecionar aqui, gerar o gráfico. Legal, ele já conseguiu gerar todos sem nenhum erro aqui. E gerou como forma de dispersão, né? Uma coisa interessante que a gente pode fazer nos países, que não podia fazer nas cidades, é utilizar esse tipo de mapa aqui, mapa preenchido. Que ele faz o quê? Ele pega todo o território do país para poder destacar. Vamos selecionar ele. Legal, ele já selecionou aqui todo o território do Canadá, o da França, aqui o da China, o Brasil e o da Colômbia também. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no outro mapa das cidades. Configurações, mapas, vamos colocar cor escura, alterar aqui para verde e exibir valor do eixo Y. Da mesma forma como ficou 1 em todas as cidades, ele ficou 1 aqui em todos os países. Por quê? Porque aqui a gente só selecionou essa coluna como referência de dados e ele acaba contando quantas informações tem de cada uma das linhas. Então vamos voltar para cá, selecionar os países e arrastar para o eixo Y e gerar o gráfico de novo. Legal, ele já mostra aqui o nome do país, né? Canadá, Brasil, Colômbia, França e assim por diante. O que a gente pode fazer também é colocar o número de lojas aqui nas dicas de ferramentas e clicar para poder gerar o gráfico. Com isso, o que vai acontecer? Ele vai relacionar essa coluna com essa coluna. Então o Brasil vai ficar com 15 lojas, Colômbia com 20, França com 5 e assim por diante. Vamos colocar o mouse por cima para ver se deu certo. Brasil, total número de lojas 15, França 5, China 1, Colômbia 20. Beleza, deu certo já. Vamos clicar em salvar. Mapa, países. Legal. E por hoje foi isso, pessoal.